Bom dia, meu irmão, minha irmã, povo de Deus. Deus te abençoe. Bom dia. Sempre com muita alegria, com a graça de Deus que sempre está nos sustentando. Aquele que é o autor da nossa vida é o descanso para a nossa vida, é o descanso para o cansado, é a alegria para o triste, é a saúde para a doença, não é verdade? Deus é tudo isso para os que nele creem. Que Deus te abençoe com toda a bênção do céu. Que a graça de Deus continue sustentando a nossa vida. E lembrando que sempre, sempre, sempre agradecidos, gratos a Deus, né? Pela vida, por tudo que Deus faz, agradecidos mesmo. Gratidão pelo amor que Deus tem dado a nós, nos criou. Muitos maldizem, né? A vida que tem, reclama. Isso só fica pior. A Bíblia diz que um fundo clama outro fundo. O quanto mais você reclama, pior fica e a coisa não vai bem. Então, que Deus te abençoe, dê graça a cada coração, né? Cada um de nós, para sermos agradecidos e estarmos sempre com o coração cheio da presença do nosso Deus. Deus te abençoe. Vamos meditar então um pouquinho na palavra de Deus nesta manhã, mais uma vez pensando nas maravilhas, o que Deus tem para nós, o que Deus tem através da sua palavra. No Salmo 127, no verso 1, Davi expressou assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito bem. Se o Senhor não edificar, falando em edificação pelo Senhor, isso quer dizer que estamos falando de edificação espiritual, casa espiritual. Lógico que Davi não estava falando de construções de templos ou de casas feitas por mão de homens. Mas quando está falando, se o Senhor não edificar isso, nós temos que entender que está falando sobre a vida eterna. Deus tem uma edificação, uma igreja a edificar os filhos, né? E nós encontramos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então ele preparou um corpo. Deus preparou um corpo, habitou naquele corpo, e nós sabemos que aquele corpo, aquele templo era Jesus Cristo. E assim, então, para que Deus pudesse tirar de nós toda a maldade, tudo aquilo que o pecado ocasionou na vida do humano, Deus se tornou um homem para ele tornar, edificar a cada um de nós. Então nós devemos ser edificados por Deus. É Deus fazer uma obra em nós, como Paulo disse, que é o Senhor que inicia a boa obra e é Ele que termina. Mas para que isso aconteça, temos que saber que depende da decisão, a fé e a entrega de cada um ao Senhor. Decidir entregar a Deus. E quando decidimos, não podemos servir de qualquer maneira, né? O Senhor Jesus disse: aquele que quer seguir a mim, renuncia a si mesmo, renunciar a si mesmo. Então você pensa em tudo aquilo que você já aprendeu, humanamente falando, né? Cientificamente falando, religiosamente falando. Pensa em todas estas coisas que você já aprendeu. O Senhor Jesus disse: renuncia a si mesmo. Renunciar tudo aquilo que aprendemos, que é humano, pensamento humano. Então precisamos adquirir de Deus graça, sabedoria, entendimento na palavra dele, para que assim nós possamos ser edificados por ele, né? Edificado por ele mesmo realizando em nós a sua obra, manifestando a sua palavra. O Senhor Jesus disse em Mateus 13, falando ele comparando homens sábios e homens tolos, ele disse assim, Mateus 17,
me perdoe, Mateus 7, verso 24, ele disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E no verso 26 ele disse: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pois bem, estas palavras, elas têm que haver o sentido verdadeiro, porque nós sabemos que Jesus, ele é a rocha, ele é a pedra de fundamento. Todo leitor da Bíblia sabe disto, que ele é a pedra de fundamento. Então, você veja bem, se vamos edificar uma casa, primeiro você faz o fundamento, né? Se você lembrar, as pessoas mais antigas, né, talvez os mais novos não vão entender isto, mas nos tempos antigos, o fundamento de uma casa fazia-se com rochas, né? Fundadas sobre a rocha. Nunca se faz uma casa sem fundamento, sem alicerce. Então tem que haver o fundamento para que essa casa venha ficar firme. Então o Senhor Jesus está mostrando os dois lados. Um homem faz fundamento na casa e o outro não faz. O outro só edifica sobre a areia e ela fica fácil para se mover, e vem as chuvas e os ventos, os rios, e aquela casa vai-se embora. Mas uma casa bem fundamentada, né? Bem fixada sobre a rocha, os rios, as mesmas coisas, né? Os rios, as chuvas, não tirarão aquela casa do lugar. Pois bem, que nós podemos aprender com isto? Quando falamos de vida espiritual, edificação espiritual, então nós somos casas, né? Somos edificados casas como templo. Se você der uma lida na carta do apóstolo Pedro, ele disse que nós somos como pedras vivas, edificadas, né? Edificados casa espiritual. Então, é o Senhor Deus edificando a sua igreja, edificando os seus filhos, edificando esta casa espiritual. Agora, esse mesmo Deus que disse através de Davi: se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam, ou seja, os pregadores, aqueles que estão trabalhando para o reino de Deus, tratando de construir o corpo do Senhor Jesus, e não tem a pedra fundamental. Essa pedra fundamental, Zacarias, no livro de Zacarias, Deus disse: eis que aqui pus uma pedra diante de Josué. Então, há uma pedra de fundamento. Né? Em Zacarias, ainda, Deus disse que essa pedra, ela é uma pedra com 7 olhos. Você chega em Atos, capítulo 4, ela é uma pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas foi posta por cabeça de esquina, ou seja, por fundamento. E a pedra edificada, ou a pedra rejeitada, esta pedra é Cristo. Então, falando de vida espiritual, Cristo, que é a rocha, é o fundamento da sua igreja. Ele mesmo é esse fundamento, porque ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha, que pedra era esta que ele estava falando a Pedro? Era uma revelação que Pedro tinha dentro de si do que era e o que é o Senhor Jesus. Quando ele reconheceu quem era ele, aquilo foi mostrado dentro do coração de Pedro pelo Espírito Santo.
Se você quiser dar uma lida, é só pegue a Bíblia e confira Mateus 16. Fizeram o Senhor Jesus, né, chegando às partes de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? Né? Aí então eles disseram, uns dizem ser João, outros Elias, outros Jeremias. Você sabe disso, pensamentos sobre o que ele era, mas o Senhor perguntou para ele: e vocês? O que vocês acham? E Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então, é Deus que revela isso, é Deus que traz isso para dentro do coração humano e mostra verdadeiramente quem ele é. Então, é um esclarecimento que Deus traz, não é o estudo religioso, não é a forma eclesiástica, é a forma da palavra de Deus. É assim que Deus dá a conhecer e revela aos corações dos seus filhos, ele mesmo se revela. Não é por credos e dogmas, então, Deus se esclarece, então ele mostra, então falando desta vida espiritual, edificação da casa de Deus, edificação dos filhos de Deus, estamos falando de uma edificação espiritual. Então, essa edificação, se o Senhor não edificar, em vão é o trabalho do homem, em vão é o trabalho de cada pregador, porque Jesus é a rocha de fundamento. Muito bem, então, isso é o que a Bíblia nos ensina, e é o que a Bíblia nos mostra. Então, nós podemos fundamentar, a Igreja de Deus, ela está fundamentada sobre o ensinamento dos apóstolos e dos profetas, como nos é relatado em Efésios 2, né? No versículo 20, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É este fundamento que a Igreja de Deus está fundamentada. Quando falamos de igreja, falamos de vida espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela se baseia em Jesus Cristo. Se é de Jesus Cristo, é por isso que nós somos nominados cristãos. Então, é porque vem de Cristo. Se nascemos de Cristo, somos cristãos. Agora, precisamos chamar-lhe atenção, lhe ajudar com a sua permissão, com a sua fé na palavra de Deus, que para sermos edificados em Cristo, temos que começar por Cristo. Sabemos que o pecado entrou porque Satanás, ele ludibriou, ele enganou a mente de Eva, e Eva foi despertada por Satanás, e ela então comeu do fruto que Deus havia proibido de comer. E ao comer, ela foi, mostrou aquilo, e Adão também foi despertado. Então caíram, o pecado entrou. Quando isso aconteceu, então o diabo passou a tomar conta do ser humano, então o mundo virou o pecado. Então, quando Deus se propôs descer de sua glória e desfazer este mal, para nos lavar em seu sangue, tirar este mal do pecado e trazer a vida eterna sobre nós. Deus, como a sua palavra informa, ele se fez carne. E se fazendo carne, ele se tornou uma pessoa. Pois bem, então vamos caminhar dentro da Escritura para que você possa perceber. Quando nós chegamos em Mateus 28, no verso 19, o Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ordenou isto, Satanás outra vez toma essa escritura, onde ele pega esta colocação
de Pai, Filho e Espírito Santo, e cria-se ali uma doutrina de 3 pessoas. Ali ele faz uma pessoa para o Pai, fez uma pessoa para o Filho e uma pessoa para o Espírito Santo. E você sabe, e você conhece que a Bíblia diz que Deus não é pessoa. Então, cuidado, Satanás, ele é astucioso. A Bíblia disse que o Pai é Espírito. Não é isso verdade? Então, se o Pai é Espírito, ele não é pessoa. A Bíblia diz que ele se fez homem, então ele se fez uma pessoa, ele se tornou carne, ele criou um corpo no qual ele habitou, ele criou um templo para ele habitar. E este templo chama-se Jesus Cristo. Então, este templo é uma união simples do Espírito com a carne, do Deus eterno com o Filho, aquele que nascera de Maria. Então, justamente em Mateus 28, onde ali não há 3 pessoas, mas é somente uma ordem para que fossem fazer-se discípulos das nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você sabe ler um pouquinho que você entende, ali está escrito em nome, não em nomes, se referindo a 3, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, referindo-se a uma pessoa. Então, justamente ali que Satanás pegou e criou o dogma, o credo da Santíssima Trindade, ou seja, das 3 pessoas. Agora, quando é que ele fez isso? Como que ele fez isto? Sempre através de humanos. Então, ele tomou pessoas que você pode chegar em Apocalipse, onde o Senhor Jesus, falando com o apóstolo João, ele disse: eis aí os nicolaítas, os quais eu aborreço. Aqueles nicolaítas, sistema espiritual que nasceu na mente das pessoas, saíram do meio dos cristãos, saíram do meio dos apóstolos e começaram a formar a sua igreja. E quando eles começaram a formar a sua igreja, logo eles tiraram a doutrina apostólica, tiraram o fundamento apostólico, tiraram a rocha de fundamento. Que rocha é essa? Jesus Cristo. Onde começa a vida espiritual? Em Jesus. Então, ele estava ali dizendo para que os discípulos ensinassem as nações e batizando-os em nome do Pai. Então, quando você chega em Atos 2, no versículo 38, Pedro disse: arrependei cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a nossa vida espiritual começa no nosso arrependimento, recebendo o perdão para os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Então, foi justamente o que ele disse em Mateus 28, batizar em nome do Pai. Em Atos 2, 38, em Mateus 28, 19, ele disse para usar o nome do Pai. Em Atos 2, 38, então Pedro estava usando o nome do Pai. É isso que nós precisamos entender. Você que está me ouvindo, você que me ouvirá, você que é um pai, eu pergunto para você, o seu nome é pai? Você também é um filho, o seu nome é filho? E você também é um humano. E o seu nome é ser humano? Não, você tem um nome próprio para esse pai, para esse filho, esse ser humano. Então, no meu caso, se você perguntar para mim, eu sou o pai. Pai não é o meu nome é Norivan. Como filho, meu nome não é filho, meu nome é Norivan. E humano é o que eu sou, é a minha natureza, mas o meu nome não é ser humano, meu nome é Norivan. Então, justamente para batizar em nome do Pai, é usar o nome e não o título, simplesmente dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isto é uma ordem dada do Senhor aos apóstolos. Ele estava ordenando
E no dia de Pentecostes, que é Atos capítulo 2, no verso 38, a declaração de Pedro, né? Então, se você lembrar de Mateus 16, o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aquilo que Pedro teve o conhecimento foi o que ele anunciou no dia de Pentecostes. Este batismo, esse fundamento, ele estava fundamentando a igreja do Senhor. E quem é o fundamento? É o próprio Senhor. Então, isso vem pelo nome. Nós somos salvos pelo nome, não é verdade? O nome se diz muita coisa. Você tem um nome, ele lhe é precioso, e você guarda o seu nome, você priva o seu nome de ficar sujo e jogado à boca das pessoas, não é verdade? Por que você vive uma vida correta, digna? É para não ser mal falado na boca dos outros. Você quer ser uma pessoa digna, viver com honestidade, dignidade, caráter. Então, esse caráter mostra o que você é. E quando diz o seu nome, está dizendo do que você é. Quando nós estamos falando do Senhor Jesus, nós estamos falando do que Deus é em sua manifestação e salvação e perdão para os pecados. Então, Atos dos Apóstolos diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E até mesmo Atos 2:38 diz que é quando somos batizados em nome de Jesus Cristo é que recebemos o perdão para os pecados. Você deseja uma vida cristã? Você deseja o perdão para os seus pecados? Como é que faz isso? Primeiro arrepender, depois ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. É isso que a Bíblia diz, que é no nome de Jesus que temos o perdão para os pecados. Então, quando recebemos o perdão para os nossos pecados, através do nome de Jesus, então nós somos edificados casas espirituais. É nesta casa é que Deus edifica, é que Deus trabalha, que Deus levanta os seus filhos e forma a sua igreja. Deus não forma templos, Deus forma filhos. Agora, os filhos juntos são uma igreja. E eles congregam em Deus, eles congregam no Senhor. Mas, então, para congregar em Cristo, primeiro, arrepende-se e é batizado em nome de Jesus Cristo. Este é o nome do Pai. Este é o nome do Filho. Este é o nome do Espírito Santo. Não é isso que o Senhor Jesus disse em João 17? Pai, manifestei o teu nome aos homens. Então, Jesus fez os homens conhecer este nome. Ele não fez conhecer o nome Jeová. Ele não fez conhecer o nome Yahvé. O que foi conhecido foi Jesus, Yeshua, Yehoshua, Yeshua. É o nome hebraico que ele trouxe, que chegando na nossa língua é Jesus. Esse nome que ele manifestou, não fazendo-se um pai diferente e um filho diferente, mas Deus manifestado em Cristo e Cristo anunciando este nome aos homens. E é este nome que é o de salvação, como nós temos falado, né? Que Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus e não há salvador fora de mim. Então ele, como um homem, salvando, morrendo por nós para edificar a sua igreja, então veio o nome Jesus Cristo, né? Para que a sua igreja pudesse ser fundamentada. Esta é a pedra de fundamento da igreja cristã. Esta é a pedra de fundamento da vida cristã de cada pessoa que pode crer, arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus. Porque é esse nome que traz a salvação, que traz o perdão dos pecados, e é neste nome que nós somos salvos. Não há outro nome. Então, assim, nós encontramos Deus edificando. Se o Senhor não edificar, tem que ser Deus mesmo edificando. Se Deus não edificar, não trabalhar em mim, não trabalhar em você, aquele que ensina o Evangelho, se não for o Senhor trabalhando nestas vidas,
o evangelho será em vão. Não é edificação para o Senhor. Tem que ser o Senhor mesmo edificando esta casa. Por isso, pedimos que Deus entre em nosso coração. Quem é Deus? Ele é Espírito, Ele é Santo. Ele se fez homem, morreu por nós e desceu em sua igreja como Espírito Santo, para que Ele mesmo possa fazer esta obra de salvação, de redenção sobre a sua igreja, mas é Ele mesmo edificando. Amanhã, se Deus quiser, nós falaremos um pouquinho. Hoje falamos da edificação sobre a rocha, que é Cristo. Então, amanhã falaremos sobre a edificação sobre a areia, para ver que fundamentos temos e no qual podemos apoiar. Hoje eu te mostrei o lado principal, é o lado para a vida verdadeira cristã. A casa edificada na areia também é uma casa, e também está edificada, mas ela está sobre a areia. E a areia não é o fundamento cristão. A areia é o fundamento do anticristo. E é isso que nós vamos passar a conhecer dentro das Escrituras, para que assim nós não venhamos ser enganados, mas sim ser edificados verdadeiros filhos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, cada um que está conectado. Um bom dia, que a graça e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo seja dentro do seu coração, do seu trabalho, de todo o seu afazer. Deus te abençoe, tenha um bom dia no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.